Guimarães, Fernandes, Fernando Arlindo, Carlos Peixoto, Raul, talvez, Ferreira, Agostinho Câmara, provavelmente um madeirense, Alves Aguiar, Estevão, este deve ser José Sousa, António Gomes. Morreu no dia em que eu fiz 20 anos. E este também, parece-me. Guimarães. Filho de Ginena Curimundo, sente pena tu gasbati bale nega sai. E tu caten só pampinha vida pa baluta. Filho de Ginena Curimundo, sente pena tu gasbati bale nega sai. E tu caten só pampinha vida pa baluta. Guiné pa tudo filhos de Guiné. A primeira surpresa foi a inexistência de ódio. 11 anos de guerra, milhares de mortos, centenas de presos depois, o que me repetiam era uma frase de Amílcar Cabral. Não lutamos contra o povo português, mas contra o colonialismo. Isso e a pedra de geba, com os nomes de 2 jovens mortos no dia em que fiz 20 anos, são a razão deste filme. Soldado português, exige aos teus comandantes que te mandem para a tua pátria, para a tua casa. Não lutes mais contra o nosso povo que quer a sua liberdade. Tu sabes que tu mesmo não és livre. Age como um homem consciente e não queiras defender os interesses do colonialismo português e dos outros imperialistas na nossa terra. Lembra-te de que vertes o teu sangue e fazes sacrifícios em proveito dos colonialistas contra os teus próprios interesses. Caracol, Fernando, Pernambuco, Pernambuco. A ver se eu inxalá. Olha o tenente coronel. A arma em posição metida. Morder à frente! O Amadora. Já morreu também o Amadora. Não, esta é outra vez. Capela já não está à frente. Estou eu, pá. Afirmativa. É o Henrique, Forlês. Aqui sou eu. Estás jeitoso, pá? Estás no prónio, no peito. Estavas aflito, né? É o Henrique. Transmissões. É por isso que ele chamava, Eduardo Almeida. Isto era o Ferreira.
Leonel Martins e Pedro Gomes conhecem bem estas imagens. Para eles, cada rosto tem um nome. Por vezes, o seu. Eu sou este aqui de costas. Esse não é o que tem as jornadas, é o outro. Esse aí. Olha o Esse é o Silva. Silva. Também foi frio nesse dia. O Amador. Está-se para o soro do Capela. O Capela é o Capela. Portanto. É isto. O Antero. Isso é isto. O Ajuda. Caracol. Estás à sombra, pá, tem calma, pá. Estás à sombra, Capela, pá, tu queres, pá. Calma, pá. É mal. Calma. Ai. Água. Ai, água, pá. Está aqui. É o Capela, está a gritar, vão matar. Isso aqui não é uma sombra, pá. Eles são 2 helicópteros. Isto é o Capela. Ele estava morto. Só o Capela. É o Antero, como é. Que idade é que os senhores tinham nesta altura? Eu tinha 22. 21, eu não tinha 20. Se tinhas 22, eu também. Faz anos quase no mesmo dia. São coisas que, de vez em quando a gente via isto, deixa de ver, dava na televisão, porque não mexia com o sistema nervoso e mexe. O meu pensamento forte quando sofri esta emboscada foi dos meus colegas. Porque eu fiquei um bocado assim atarantado, porque não foi apenas dizer por mim, foi os dois, mas mais para aquele que era mais íntimo, né? O filho da minha terra, e que eu também me dava melhor. Vamos lá. Eu dava muito bem com a Capela, éramos camaradas de guerra, mas aquele era da minha terra e todos os dias estava comigo. Todos os dias corriam meus passos. E ainda por cima tive que enfrentar a família quando vim cá de férias. Foi logo recente. Isto foi em outubro, vi em janeiro, viemos os dois em janeiro, no mesmo dia, 29 de janeiro. E tive que enfrentar uma família muito, muito grande, em Ferrel. E sabe Deus como. E até isso ainda hoje me lembra, e não me passa. E nestas alturas, um homem pensa coisas que, na vida normal, não pensaria. Perante o amigo morto, Leonel ameaçou de morte outro amigo, o Pedro. E gritei para ele: Pedro, olha o Henrique, vê lá se ele está morto. E ele passou, claro, ele não viu, mas eu naquela altura estava desesperado, né? Estava com os pés. E então depois disse-lhe eu: se eu tivesse a minha G3 eu tinha-te matado naquela altura, pá. Assim porquê? Só ia ao Capela. São as tais reações porque a gente, eu próprio desconhecia, pronto, e eu estou em mim e digo assim, eu era capaz de o matar, pelo amor de Deus. O Henrique é uma rajada que o apanha sobre o lado esquerdo, matou-o logo, portanto morreu logo. E caiu para dentro do capim. O capim a meia altura, camuflado. Ficou camuflado. Eu não vi, eu vou no trilho porque estava o Capela no meio do trilho todo despedaçado. Estava, porque esse coitado não. Ainda resistiu uma hora e tal. O Capela, eu estava ali, estava a ouvi-lo ele a gritar, mas não podia fazer nada também. Nada mesmo. Ainda tenho a altura que vou ter com o capitão Sentier por causa da evacuação e
E ele disse, não achas melhor que é ele morrer? Eu disse, o capitão que morreu fora daqui, pega a gente. Eu estava a pedir para o matar, não é? Morre daqui, está aqui uma hora e tal, a gritar que o matem. Qual é a moral do resto dos 40 homens que estão aqui assim? Também o então capitão Sentieiro guarda a memória desta operação, filmada e fotografada por jornalistas franceses. Penso que teria sido uma operação muito ruim, pior. Não teria sido bem estimado o efetivo ideal para aquele tipo de terreno e para o inimigo que tínhamos lá. O general Spínola queria demonstrar à imprensa francesa, nesse caso a rádio e a televisão francesa, que de facto isto aqui na Guiné era um problema mais ou menos resolvido. E então metem os jornalistas franceses com eles, numa nomadização, como eles diziam, e vão para um local perto da estrada de Coplund. Com tanto azar que está um grupo do PAIGC por perto e eles caem numa emboscada. Ilhão, transmita para Manga, escuto. Um dos guerrilheiros mais famosos que atuava na zona era Mbana Cabra. Tony Spínola me mobilizar combatente de PSC na mato para Pumboré. Mas o que não fazem eles? Na Chol, Coblundu. Nós não batemos emboscada, aí chega, não barreiras lá. No caso civil, canto que não mata. Pouco após a evacuação dos feridos, o governador e comandante em chefe das forças na Guiné, general António de Spínola, surge no local para se inteirar do acontecido. Não foi só aterrar e levantar. Ele aterrou e foi connosco a pé. Ainda me lembro que a certa altura eu até chamei a atenção do nosso atual general Bruno, que era para dizer ao general Spínola que tomasse cuidado, porque isso não era andar ali na avenida. A fotografia do governador no local do ataque e as imagens dos feridos foram amplamente divulgadas. Há um colega nosso que conheceu este na televisão, na Alemanha, estava na Alemanha, e a minha mulher, que era namorada, estava em França. Viu-me na televisão francesa, portanto, a gente passado dias sobre isto tudo, não é? Também depois de me entregaram o Embissal, também me deram uma revista do Paris Matos, que é a minha fotografia, daquela operação. A gente soube daquilo que se passava. Agora cá ninguém soube. Cá. Em vez de fazer propaganda do seu dono, de quem o encomendou, fez a nossa propaganda. Isso favoreceu-nos. Dizer, afinal, esse pessoal existe, esse pessoal tem armas, este pessoal está no terreno. Bom, foi um ato de publicidade do PAIGC. Por outro lado, também deu um bocadinho a dimensão de que a guerra na Guiné não era bem andarmos a jogar às damas. Porque em muitas zonas do nosso ex-ultramar não havia contactos de fogo ao nível que a Guiné tinha. Quando, em 1968, António de Spínola substitui Arnaldo Schultz, a situação é já muito complicada para as forças portuguesas no terreno. Rapidamente, o novo governador se apercebe que só uma política diferente poderá impedir o crescimento do PAIGC, como explica Manuel Monge. O general Spínola primeiro exerceu uma ação militar de grande pressão sobre o PAIGC para reconquistar aquilo que ele chamava a liberdade de manobra, e a partir daí, depois de ele ter equilibrado, entre aspas, a guerra, ele entrou numa política de apaziguamento de tensões, de procurar desenvolver o máximo possível, digamos, a autonomia de participação dos guineenses, nomeadamente até pela própria criação de unidades africanas, para que fossem exatamente os africanos da Guiné a defenderem o seu território. Era a política do Spínola Guiné para os guineus. Iniciam-se as operações de alistamento dos que se sentem em condições de fazerem parte dos grupos armados para a defesa da povoação. Os homens são apresentados pelos chefes dos povos, identificados e inscritos em fichas individuais. De regresso à Guiné, após a passagem pelo Hospital Militar, Marcos Lopes vai viver a africanização da guerra.
Puseram-me em Barro, ao pé de Senegal, com a Companhia de Caçadores número 3, que é de naturais da Guiné. E o Spínola formou pelotões conforme as etnias. Mais tarde formou companhias só de fulas, várias companhias só com fulas. Companhias, uma só de mandingas, uma de balantas só, e uma de felupes, mandingas e balantas. O regime colonial português tinha privilegiado os fulas em detrimento das outras etnias, precisamente para provocar a divisão. Era a velha teoria dividir para reinar. Fiquei com o pelotão dos balantas. Mas era que toda gente muito porreira, pá. Ouviam a rádio do Pai GC, pá. É que é preciso entender. Um cabo ali ganhava 1.250 escudos na altura. Muito dinheiro para quem não tem nada. Com comida. Eu acho que aquela malta estava do lado dos portugueses. Era uma razão de sobrevivência também. Marcos Lopes, então já convencido da injustiça da guerra, fica chocado com algumas reações dos homens do seu pelotão. Há um guerrilheiro do PAIGC que nós ferimos, ficou. Levou uma rajada no baixo ventre e ficou-se. Eu digo, façam uma maca, fizeram uma maca de árvores, meteram-no em cima, sim senhor, da maca, pegaram nele aos ombros, levaram, sim senhor. Chegámos a uma bolenha funda e atravessar a bolenha, ninguém quis, com ele aos ombros. Fui eu, mais um forreal branco, que agarrámos aos ombros e pegámos para atravessar a bolenha com água por aqui. Mas chegámos a meio da bolenha, vieram 2 ou 3. A gente pega. Foi preciso tomar a iniciativa. Aí eles diziam, vem o Jagudi e come, pá, deixa o gajo que vem o Jagudi e come. Os comandos africanos distinguir-se-ão ao longo da guerra pela sua valentia, mas também pela sua violência sobre o inimigo, como recorda o cabo-verdiano Agnelo Dantas. Há quem diga que os comandos africanos é que faziam mais estragos nas tabancas. O Jamanta foi apanhado na operação de Canclifa. Ele foi, pelos comandos africanos, ele foi cortado os testículos antes de matá-lo. Terá sido essa a razão invocada para os fuzilamentos de antigos combatentes guineenses do exército colonial, depois da independência da Guiné. Algo que continua a doer a muitos dos militares portugueses que ali combateram, como o general Manuel Monge, que considera que Portugal devia ter assegurado melhor a transição. O que é que me dói? Dói-me que na Guiné tenham morto alguns dos soldados que combateram ao nosso lado. Dói-me que tenham morto os comandantes das forças dos comandos africanos. Dói-me que tenha ficado a destruição de algumas das nossas infraestruturas e que o povo da Guiné seja mais pobre porque nós saímos depressa demais. Eu ponho o problema ao contrário. Se nós aguentámos 13 anos de guerra a morrer, não podemos aguentar mais uns meses em paz para que tivesse valido a pena a nossa saída? Houve muitos equívocos de um lado e de outro, mas eu penso que uns pensaram que tinham ganho a guerra ou que não tinham perdido a guerra. Devia haver a humildade de aceitar que estavam do lado errado e que perderam a guerra. Nessas guerras, o pior é quando o colonialista transforma a guerra de libertação numa espécie de guerra civil. Aí é que está o crime. Quando, não podendo ganhar a guerra por meios próprios, se procura transformar a guerra em guerra civil. A guerra entre africanos, a guerra entre vietnamitas. Houve a vietnamização da guerra, houve a africanização da guerra, houve a angolonização da guerra, moçambicanização da guerra. Aí é que está o crime. Da política de Spínola fazem também parte o maior controle da violência repressiva e a recuperação de dirigentes do PAIGC presos, como Rafael Barbosa. Debaixo do comando do general Spínola também havia PIDE, mas a PIDE não maltratava os prisioneiros porque o general não autorizava. Muito torturados, levei muito por área, eu tenho sorte, senão ficava. Você teve sorte, como que eu acabei de dizer, naquele momento estava a Spínola. Não vai, você vai tomar por arma para perder vida, ele não admite. Numa visita aos presos da Ilhas das Galinhas, Spínola promete emprego a todos os que queiram integrar-se na política da Guiné Melhor. Paulo de Jesus ouviu e, libertado sem julgamento ao fim de 6 anos, escreve ao governador que o chama ao palácio. Recebemos no gabinete dele,
com uma certa amabilidade. Fez-me algumas propostas que eu recusei, que é para ir para Lisboa, estudar, deixar tudo, deixar de fazer política, outra coisa. Eu disse, não. Eu não vou fazer política, também não vou para Lisboa, não vou fazer nada. A única coisa que eu quero é trabalhar. Fez-me entrar em contato com um engenheiro lá nas obras públicas, eu fiz teste como desenhador. Tive sorte de ter encontrado portugueses, que eram oficiais milicianos. E sabiam de antemão que eu era o que eu era, não é? Você é a pessoa que encaminhava as pessoas para a luta. No gabinete estava cheio de fotografias aéreas, muitos materiais de ultra secreta. E eu peguei nessas fotografias aéreas, mandei para a luta. Como tantas outras guerras de libertação, também a da Guiné foi fértil em agentes duplos. Vasco Lourenço nunca esqueceu um desses homens. Detetei uma rede de informações dentro das milícias. As milícias, portanto, eram guineenses que trabalhavam connosco como, digamos, um complemento à ação militar, faziam de guias, e combatiam também. Não é? E essa rede de informações era dirigida por um guineense, o Bori, que tinha falecido cerca de 1 mês e meio, 2 meses antes de eu ter detectado essa rede de informações, numa emboscada mesmo ao meu lado. Cada vez que saía uma força nossa para operações, ele informava os seus companheiros do outro lado dos nossos movimentos, onde nós íamos, onde não íamos, e acaba por ser morto numa emboscada que os próprios companheiros fazem. Isto deu uma volta e eu concluí, não, eu estou aqui errado, eles é que estão certos, eles é que estão a lutar pela sua independência, pela sua liberdade, e eu é que estou aqui a mais. Estou errado, esta guerra não tem sentido. Perante a implantação do PAIGC, Spínola joga na divisão do movimento, depois de ter apostado na conquista das populações e na conversão dos prisioneiros políticos. Chega a vez de aliciar os militantes em armas. Conseguiu-se numa determinada fase, nomeadamente em 1970, que se começassem a criar zonas de não-guerra. Primeiro no Chão Manjaco, depois no Chão Mancanho, que culminou com a desgraça que foi a morte dos 3 majores. O que é que queriam os majores? Era um movimento de infiltração no seio do PAIGC, das forças do PAIGC, para as desarticular. Haveria um grupo que provocaria a deserção de um grupo, esse grupo iria fazer as suas declarações, e iria integrar as forças portuguesas, talvez como oficiais de segunda linha, e para combater ou destruir o PAIGC, o Movimento da Libertação PAIGC. Estavam a querer negociar a paz e de tal maneira assim foi que não foram os interlocutores deles que os mataram, mas sim uma força que veio de fora, que o PAIGC mandou exatamente para impedir que aquela mancha de azeite de paz que estava a alastrar pela Guiné pudesse continuar. É evidente que houve algumas reações do estilo, então, mas nós vamos dialogar e os tipos fazem o que fizeram. Que fazer? Que fazer com um ato desses? Com uma tentativa desses? Eles eram as pessoas que de bem... Eu acho que não, aí é uma guerra de serviços secretos. O adversário da guerrilha tem sempre muito mais meios económicos, financeiros, materiais. Portanto, a sua capacidade de corrupção é muito maior. Portanto, uma iniciativa dessas era extremamente perigosa para o PAIGC. Aquilo estava a ser feito à revelia da direção do Movimento de Libertação e, portanto, o PAIGC atuou militarmente como é natural que tivesse atuado. Nunca poderei aceitar uma coisa dessas e muitos dos combatentes do PAIGC eu sei que pensam como eu. Essa é uma coisa que eles não gostam, que nós lembremos, porque a maior parte deles não se revê nessa atitude, que segundo alguns tiveram a coragem de me dizer, foi decidido pelos seus políticos, não pelos seus militares. A guerra tem o seu lado visível, tem o seu lado invisível. Tratou-se de um ato de guerra, como um bombardeamento qualquer, como a utilização do napalm qualquer, é um ato de guerra. Então, somente isso. Parada está pronto.
Enquanto Spínola tenta retirar ao PGC militantes e populações, o movimento de libertação continua a reforçar-se, quer em equipamento militar, quer em quadros. Um grupo de militantes com formação específica em artilharia vem dar um novo impulso à luta armada. Até essa altura, a guerra era sobretudo uma guerra de infantaria, com pouca, e quando pouca, muito má utilização da artilharia. A artilharia era utilizada até essa altura em tiro, digamos, tiro reto. Os combatentes iam com os canhões até junto ao arame farpado e abriam tiro, o que comportava riscos muito grandes e era de pouca eficácia. Durante algum tempo, no entanto, o papel da artilharia vai ser, sobretudo, de pressão sobre o inimigo. A missão que eu recebi foi atacar todos os quartéis, flagelar, mas sem a pretensão de atacar para tomar. Arma! Cá! Em junho de 1971, o PGC demonstrou o seu vontade no terreno, lançando um ataque contra Bissau. Foram 4 abusos que lançamos. O problema de Bissau era apenas demonstrar que nós poderíamos chegar a Bissau. Com armas modernas, militares formados, o PGC pode agora atacar mais facilmente os quartéis portugueses e em agosto de 1972, Osvaldo Lopes da Silva vai ter uma missão diferente. Preparar a grande operação contra Guilherme, mas contra os quartéis do Sul. Eu preparei dados para, já nessa altura, atacar e tomar. Qual era o teatro de operações? O quartel fortificado, rodeado de floresta densa. Quando tudo à volta é mata, não há pontos de referência. De forma que tivemos que determinar esses dados, fazendo o levantamento topográfico através da mata, entre pontos distantes, assim 7, 10 quilómetros do quartel. Depois, provocávamos a resposta da artilharia adversária para ter a chama. E desses 2 pontos, 2 ou mais pontos de apoio, nós determinávamos a direção. Não obrigado bem reconhecer quartel, juntamente com cubanos. Não está bem, né, posição, para reconhecer a máquina, para tirar fotografia, tudo para olhar como a posição do quartel está. Assim, essa não missão tem tudo de reconhecer. Se acabar de sair bem, não obrigado a repetir mais, não fazer tantas vezes. E trincheiras. Que é esse objetivo de comunicação para tudo quartel, gente que está para tudo canto que abrigo está nele, porque houve necessidade de mandar deslocar alguém de um ponto para o outro. Guilherme fora já alvo de grandes bombardeamentos em 1968. Hassanan Silla nunca os esqueceu. Tem um abrigo ali, não acompanhava na boca ali, claro, acompanha ali também, não conhece mais morrer, conhece dona também morrer, com saiba de la Guiné-Bissau para visitar e morrer também. A estratégia portuguesa era isolar o sul da Guiné. Deviam ter um X números de quartéis, desde Quebo até Cassino, no sul. Ora, mas essa estratégia foi derrotada em 68. Foi derrotada em 78, a fronteira ficou mais ou menos aberta. Mas havia que tirar a saída de Guilherme seria a abertura completa da fronteira. Do lado português, era bem clara a importância do chamado Corredor de Guilherme, como explica Alexandre Coutinho Lima, o último comandante daquele quartel. Entrava pelo Corredor de Guilherme cerca de 70% ou 80% do reabastecimento para todo o território da Guiné. É que não está falando caminho do povo.
Lega tudo passar esta saída com Jafra. Le para passar le para furar na quinta da rua. Ninguém na baita é cobertura de base. O único caminho é esse. Que até mais outro caminho. Le é que manda branco hoje vai como é de cava que caminho e monta cortel. Que tem essa grande guerra. Até que por aguentar bando naquela caula. Dalmin Bonde fez grande parte da luta neste corredor fundamental para o PGC. Aqui não há pedras com nomes, mas sob as árvores escondem-se campas de muitos combatentes. Esta é uma das muitas sepulturas ao longo do caminho conhecido por Caminho do Povo, também chamado Corredor de Canjafra. Por aqui ficaram muitos jovens, mulheres, crianças, combatentes do PGC que morreram pela independência da Guiné e Cabo Verde. Quilco vento leva, lhe leva al caminho de povo. Quilco vento leva, lhe leva al caminho de povo. Quilco vento leva, e leva al caminho de Canjafra. Quilco vento leva, e leva para mato de Canjafra. Na cada bolanha ziguine, na cada homem ziguine. Para cada mulher ziguine, para receber que passa. Amílcar Cabral planeara cuidadosamente o ataque a Guileji e aos quartelamentos próximos. Dauda Kassamá participou no ataque a Balana. Esse é quartel mais famoso na parte de Spindle. Fora de Guileji, é o quartel de Balana. Esse é abrigo que é Tenevalice. Então, depois de lá, Liquesta, para não conseguir ataque dele, é muito difícil. Não tem Queimara, não tem outro quartel sepale, não tem Guileji, para atacar é muito difícil. Vai até defender aquele canhão. Assim que a luta vai, estou aqui 27, sim. Mas apoio de Nino, Cabral está bem bater ali na Canjafra. Para eu ver o que você deve. Mas aquele dia que tu vai sair ali na caminho do povo, Cabral contente. O assassinato da Amílcar Cabral em 20 de janeiro de 1973 paralisa momentaneamente o PGC. Alhaji Salif Camara, reglo de Kadik Nalu, nunca esqueceu o seu encontro com o ideólogo da luta de libertação. E fala, é luta. Arma capo de cavalo, político que na cavalo, conversa na boca, ele que manda hora dentro para formar tribunal. Tribunal que na bem acaba aqui tudo. E era um homem que não tinha pressa. Era um homem que sabia que a pouco e pouco, e com condições que ele próprio queria, que não eram estas, que iria lá. Eu penso que talvez podia-lhe quase se chamar o único estadista dos grupos que nós enfrentámos em todo esse ultramar. Cabral estava muito acima de qualquer de nós em termos intelectuais, em termos de concepção de estratégias para o desenvolvimento tanto da luta como da Guiné posteriormente. Eu penso que com a perda de Cabral nós perdemos um dos elementos essenciais da luta e do desenvolvimento na Guiné. O cérebro capaz de conceptualizar as coisas todas. Cabral não teve substituto à altura. Acho que nem podia ter. E aí perdemos tudo. Perdeu a Guiné, perdeu o Cabo Verde e perdeu o mundo do modo geral.
Mas apesar do desaparecimento de Cabral, a luta continua. De facto, uma quebra grande, anímica, de todos nós. Mas rapidamente tomamos conhecimento, pelos contactos que tivemos com as unidades, que havia de facto muito ódio em relação ao ato e vontade de vingança. E começamos logo a preparar as operações, rapidamente também. Tínhamos que liquidar Guilédio ou conseguir vitórias determinantes para encerrar essa questão. Quer dizer, para pôr fim à guerra. Porque nós nos sentimos também acossados e revoltados com o que tinha acontecido. Portanto, era preciso lutar para pôr fim à coisa. A chegada de mísseis Terra-Ar-Estrela dá um novo ânimo à guerrilha, que espera poder impedir os ataques da aviação portuguesa. Devemos muito aos soviéticos nesta matéria por terem posto nas nossas mãos uma arma moderna e eficiente. E fez-se um simulacro de ataque ao Guilédio ou de ataque ao Guilédio. Fez-se um simulacro, uma operação armadilha, para ver se vinham os aviões para testar os foguetes. Vieram. De repente, aviões passam, que o Tomasi posições, larga bomba para fazer gente começar a falar, olha, o que é falado? Esse avião, essa arma ali, pequenino, assim, da pequena que estava na Ganjafra, manga dele grande, e cabine tudo de avião, fugia Ganjafra, fugia as mangas, que faz? Onde avião na subição, bomba acaba na lanta para subição, acaba fati, companhão, larga, dispara, que essa arma, o bus pega-se atrás, cerca um outro avião não olha, daqui na queria esquivar para coisa lá, o bus estava atrás. Tem dia que tchau, rebenta lá na gente salta lá na que mais cara quem diz que se coma estava na área de fogo de avião na bomba. Começa a gritar lá, oh, música se quer, ali no próprio empanha, se corre para ganhar onde que chega, oh, quero acabar, para ver de avião, porque a gente estava muito chateado com o avião. A 8 de maio, o PGC ataca Guidade no norte da Guiné. Uma operação mais ou menos inserida no quadro da grande operação Abel Jassy. Foi uma operação mais bem planificada, mais bem estudada, o estudo do terreno, a colocação do armamento, o fustigamento inicial em quartéis separados, de repente, quer dizer, enquanto isso íamos criando condições para Guidades. Depois é que desencadeamos a ofensiva forte em Guidades, 8. Aviões foram abatidos. Eu assisti pelo menos a dois a caírem. Bento leva para mato o Guilédio, que o bento leva para mato o Guilédio. Guilédio é atacado poucos dias depois. Houve uma tentativa de saída através da estrada que ia dar ao Gadamel e essa coluna foi esmagada aí, quer pela infantaria, mas quer também pelas minas. O tamanho de mina é assim, que não põe. É mina grande, mina que pesa 25 quilos. Esta pesa 25, não faz cova, não rienta a mina. A sapador por para a mina, tudo acaba em terra. É faz um risco, lê, assim, babai. É por parar tudo, acaba, é por mais. Assim, manga de minas que não tem. Assim que bem mais. Última mina lá. Última mina. Tem aqui fio. Entra na mata. Até no abrigo de sapador. Que tem manivela de rebentar com mina. Aqui é o cortamento de Guilédio. No dia 18, a coluna de abastecimento foi aqui detida pelo inimigo numa emboscada. Ali para novo rebadece. É bem. É bem. Não cala, passa, não passa. Que no outro fala, é que a manca de gente que passa. Fala gente anda ali. É na firma, é na jove, é gritar lá atrás. Certeza, chefe. Vamos embora. Que eles continuam.
E continuando, eu disse, passa. E chega ali, à frente, onde o comandante está, eu olhei na passa, mandando fugir. Faz tiro. Depois, tiro, é chapador. Rebentou a mim numa vez. Tudo esse lugar fica escuro, ninguém pode ver nada. Tivemos um morto, 7 feridos graves e uns feridos ligeiros. O morto foi o comandante do pelotão de milícias que tentou a emboscada. No dia seguinte fizemos a evacuação de feridos por estrada na direção do Beja. Depois pusemos aqui, levámos os barcos e fizemos a evacuação dos barcos pelo rio até Cacine. Entretanto, o PGC prepara o corte da água ao quartel. Nossa missão principal, nesse momento, também, é para buscar aqui fonte para matar. Para que nem hora que a operação começa, para que nem tuga poder olhar e água de bebê. Não chega lá, não olha calça, claro, sinais de campestre, não há briga, não olha um bocadinho, cabeça, salta para bem, não fala, ali na bem. Depois que vem, então que chega lá, mandado alto, para, não vai punta, depois não comer tudo, não diz, não começa punta, tudo explicando, situação de Guilherme. Como é que Guilherme está? O próprio não punta, ela entregada, a mim pronto. Falando agora, peças grandes. E falando, olha na papel, e começa a contar o nome de peças. Tem de que citam, Kuma, e tem canhões lá, 3. Com a água e as munições a esgotarem-se, sujeito a intensos bombardeamentos, Coutinho e Lima vai a Bissau pedir reforços e apoio aéreo. Mas a utilização dos mísseis terra-ar pelo PAIGC impede o envio de aviões. E em vez de reforços, Spínola nomeia um novo comandante, que deverá seguir daí a dias. Coutinho e Lima regressa, desanimado, ao quartel. O primeiro ataque de Guilherme, o de Cucusa começa, que ele Manzor Lima Castaba, o olhar na Bissau. Depois de sair lá, sai de Bissau, vem Gadamael, e toma lá 40 gente, que Binkel, de dia, Wang e fura lá na fundo de pista. Que brancos de tropas de colônia hoje eles só e falam, lá vem os cubanos. Nessa tarde, a repartição de informações do comando-chefe tinha mandado para lá, para Guilherme, uma informação a dizer que o 3º Corpo de Exército tinha sido deslocado para a zona de Mejo para completar o cerco a Guilherme. Fiz uma reunião com os oficiais para me inteirar da situação. A situação era perfeitamente muitíssimo complicada. A situação no quartel é desesperada, escreverá o major à sua mulher Isabel. Um morto, um forreal, dentro de um abrigo. Os órgãos principais do quartel destruídos. Depósito de genes, cozinha, forno, a falta de água, transmissões, etc. Vários rebentamentos nos abrigos e nas valas. E só por milagre é que não houve muitos mortos e feridos. Em face da situação absolutamente insustentável, pois que além da tropa havia 500 elementos da população que estavam metidos dentro dos abrigos militares, fazendo ali toda a sua vida, incluindo necessidades, decidi que no dia seguinte de manhã iríamos todos embora para Gadamael, o que realmente aconteceu. Começámos de manhãzinha, organizámos a retirada, fizemos as instruções possíveis, nomeadamente impossibilitando que fosse utilizado a artilharia, os morteiros pesados e as metralhadoras. Não adianta, este é um saco, ainda não é canhões grandes, este tira coisas lá, não mete na saco, dá a volta, tira coisas, não mete na saco. O homem falando, se bocana, vai brancos não vai. Pronto. Cada gente fez as tabernas, fez as coisas, tudo, a outra lá, coisa que eu como vou poder, botar vai, não linha, né? Deus ajudar, não vai com o caminho de fundo de pista ali. Então, um caminho cínico da fraba para Gadamael. Cheguei a Gadamael, recebi a ordem logo para me apresentar em Bissau. Entrei na situação de prisão preventiva até ao dia 21 de maio de 74. Ou levantavam a bandeira branca ou saíam. Preferiam sair. Então, eu acho que foi a solução mais sábia. Por respeito entre nós, é difícil nós podermos criticar ou analisar uma decisão de um camarada quando nós estamos na mesma situação.
Portanto, eu conheço muito bem o Coutinho Lima, algumas vezes falei com ele. É difícil poder dizer que na situação dele qual teria sido a melhor solução. Eu sempre defendi a teoria de que o verdadeiro herói não é o que morre em nome da pátria, é o que faz morrer o inimigo em nome da pátria dele. E, portanto, é uma estupidez, já tinha sido na Índia, e ali estava a ser uma estupidez impor-lhe que ficasse e se deixasse massacrar. Foi bom assim. Foi melhor assim porque... Foi a gente que se salvou. Se eles tivessem continuado em Guimarães, seriam aniquilados. Ele salvou 600 vidas. E isso é muito importante. Eu acho que isso está acima de qualquer valor da pátria. A pátria, perante isso, para mim não conta. Fefe Gomes Cofre está entre os primeiros a entrar em Guilherme. Quando eu chegava ali, quando eu estou cheio de comida ali, cheio de tudo, olha, alguns vacas que eu matava ali, eu tenho ali, arroz, tudo cheio na panela, está cozidos, molhos, tudo, mas só que não tenho medo de comer, apesar que a fome eu não tenho medo. Não, nada de comer não. Olha, que não é ele. Não catamba tempo de ver um cusali. Nada problema catamba. Ou pode comer lá à vontade. Irmão, hoje não é ele. E não catamba que tempo de fazer que coisas. A sua família foi morta aqui, o senhor foi ferido aqui. Estes homens são os homens que dispararam contra si. Sim. E agora? E agora? Guerra é guerra. Guerra é guerra. Não há maneira de fazer guerra é guerra. Acabou a guerra, tornamos família. Própria se alguém é uma família. É uma família. Somos todos guineenses. Mas guerra é guerra, dividimos em duas partes. Talvez que alguns de minha família mataram a família desse alguém. Mas que, como acabou a guerra, acabou, já tornamos família. Tornamos família de novo. Vencer sem perigo é triunfar sem glória. Homenagem da Companhia Caçadores 3625. 33? 33, sim, desculpa, 3325. Aos seus mortos e feridos. É aos portugueses de todas as raças, etnias, ou como assim, e queridos que tombaram em defesa da pátria. Depois da queda de Guilherme, a queda de Gadameiel esteve iminente. E se realmente a Gadameiel tem caído, a guerra podia ter tido uma aceleração diferente. A verdade é que nós aguentámos em Gadameiel e a guerra desenrolou-se apenas, não apenas, mas naturalmente a decisão foi em Lisboa, foi o 25 de Abril, porque senão aquilo teria durado mais uns meses. Estava em Portugal quando se deu o 25 de Abril. À meia-noite tínhamos saído de uma reunião clandestina, onde a decisão precisamente era do grupo de Cabo Verde que devia preparar-se para fazer a luta em Cabo Verde. Ficamos com dúvidas, será verdade? Ainda a gente ficou, porque Spínola está à frente de tudo e nós não acreditamos no Spínola. A frase de democracia diz: Spínola é democrata. Que contradição é essa? Pá? Tu que tens força má e que tens noção. Que pode ter.
Histórias que não junta, que lhes comatico, que lhes cucibi. Histórias que não junta, que lhes comatico, que lhes cucibi. Sinais que junta, no sinal de que sabe que não junta. Sinal que junta, no sinal de que sabe, sempre assim. Antes ainda de ser declarado oficialmente a suspensão das ações armadas, já no terreno se fazia paz. Aconteceu comigo, eu estava na minha base aí e entra pela minha base dentro um cabo-verdiano branco, fardeiro, desarmado, e foi o primeiro contacto que se estabeleceu nessa área. O então jornalista Manuel Baturel chega à Guiné poucos dias depois do 25 de Abril. Quando eu cheguei à frente norte, eu fiquei, vou ver um posto armado até aos dentes, a olhar para mim de lado, e quando eu chego, a primeira pessoa que eu vejo é o Manecas, era o homem responsável pelos mísseis Estrela, que ainda por cima se destaca bastante bem por causa da altura, porque é muito alto. E começou com esta conversa: epá, estou aqui. E a partir daí não havia mesmo qualquer ideia pré-concebida que eu tivesse sobre o que iria encontrar. A partir deste momento e com esta circunstância desvanece por completo. Eu sei que, entretanto, em Bissau, eu não assisti a isso, mas contaram-me que havia jogos de futebol entre militares portugueses e militares da Guiné-Bissau, depois de estabelecida a paz. Não havia ódio, isso é que é. Antes, pelo contrário, havia uma certa confraternização. Isso é outra descoberta, a descoberta que eu fiz desse lado humano. As pessoas que combatem umas às outras geralmente não se odeiam. É muita consequência da mentalidade que o Amílcar Cabral tinha instilado, digamos, em toda a gente, que o combate não era contra os portugueses, era contra o colonialismo português e contra a ditadura. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a luta dos movimentos de libertação que acaba por influenciar também decisivamente a consciencialização dos militares para a situação em Portugal, que não podia continuar e que tinha que ser alterada. Portanto, acaba por nos levar a fazer o 25 de Abril. Eu também sou um soldado de Abril, porque eu participei também que o 25 de Abril tivesse lugar. Viva a PGC! Viva! Viva Forças Armadas e Libertação Nacional! Viva! Viva a Unidade e Povo de Guiné Cabo Verde! Viva! Viva Portugal! Viva! Há pessoas que não querem falar da luta de libertação. Nem querem ouvir. Nem querem ouvir. Nem querem ouvir isso. Portanto, eu acho que nós há que falar. Sino histórias que se mancham, sino histórias. Nós história bonito, suma braços de rio de Notera. Sino histórias que se mancham, sino histórias. Nós histórias bonito, suma braços de rio de Notera. Sino histórias que se mancham, sino histórias. Nós histórias bonito, suma braços de rio de Notera. Por isso não conta nas histórias, por isso não conta nas histórias. Por isso não conta nas histórias, histórias que não junta. Por isso não conta nas histórias, por isso não conta nas histórias. Por isso não conta nas histórias, histórias que não junta. Na tudo mar de Guiné, na tudo rios de Guiné. Para cada menino de Guiné, para exibir que é que passa. Sino histórias que se mancham, sino histórias. No história bonito, fuma braços do rio de Notera. Sino histórias que se mancham, sino histórias. No histórias bonito, fuma braços do rio de Notera. Sino histórias que se mancham, sino histórias. No histórias bonitos, suma braços de rios de Notera. Por isso não conta nas histórias, por isso não conta nas histórias. Por isso não conta nas histórias, histórias que não junta. Por isso não conta nas histórias,
Molissa no conta histórias, Molissa no conta histórias, histórias que não junta. Na cada bolanha ziguine, na cada homem ziguine, para cada mulher ziguine, para esse bique que passa. Zino histórias que se mancham, zino histórias